Eu estou aqui para falar do Observatório da Universidade, um site que existe já há 5 anos e foi criado por professores da UFRJ depois de várias discussões na internet sobre problemas da universidade. O site depois agregou a contribuição de professores de outras universidades, como da Universidade Federal do Paraná e da Universidade Federal do Ceará, além da contribuição de muitos internautas que mandaram seus textos para serem publicados. Nós tivemos no ano passado mais de 50 mil acessos, tanto no Brasil como fora do Brasil. O site evoluiu também para outras formas de comunicação na internet, como é o caso de vídeos no YouTube, arquivos de áudio, em podcasts, pequenas mensagens no microblog Twitter e, finalmente, no Second Life, que é um ambiente de realidade virtual, onde nós construímos a nossa sede virtual, que vocês estão vendo a fachada, e onde também nós desenvolvemos uma parceria com a Ilha da Educação, onde nós também temos outra instalação. E a Ilha da Educação é uma divisão virtual de uma organização chamada Portal da Educação, dedicada ao ensino à distância. Saiba muito mais sobre o Observatório continuando a assistir esse vídeo. Vamos passar então ao tema propriamente dito de nossa palestra, que é estimando, classificando e prevendo o oráculo do Second Life. Nós vamos nos basear na mineração de dados, que provê um método automático para descobrir padrões em dados. Vamos destacar 4 modelos, 2 modelos preditivos, que são modelos de predição, como o próprio nome diz, que podem se subdividir em modelos de classificação supervisionada e modelos de predição com argumentos numéricos. E a segunda categoria são os modelos descritivos, que identificam padrões, que explicam, resumem os dados, onde nós temos 2 submodelos: a classificação não supervisionada, que é a criação de conglomerados, e a análise de associação, que expressa as combinações de valores de atributos nominais que sucedem mais frequentemente. Muito bem, nós vamos ver agora um exemplo de um dos modelos preditivos, exatamente o que faz predição categórica. Não vamos usar ainda dados do Second Life e vamos trabalhar num ambiente que é o ambiente do estatística, cuja tela inicial é essa que vocês estão vendo aí, onde vocês têm 4 campos principais, um relativo a dados, o outro relativo a processamento desses dados, o terceiro relativo a análise de dados, modelagem, classificação e previsão, e um quarto campo relativo a relatórios. Nas barras superiores você tem outros comandos que por enquanto a gente não vai falar deles. A primeira coisa é a entrada dos dados. Os dados vão estar sob a forma de uma planilha, como a do Excel, do pacote Office, ou do Calc, para aqueles que usam o OpenOffice. E é preciso que cada objeto você tenha todos os atributos de cada objeto. Isso geralmente é um problema quando os dados estão num banco relacional.
Aí ainda dentro do estatística você tem uma série de datasets. Nós vamos usar um dataset que é os passageiros e tripulação do navio Titanic. A história é bem conhecida. Acredito que muitos de vocês tenham visto o filme. É adquirida a planilha, né, com os dados dos passageiros do Titanic. São mais de 2.000 e poucos passageiros e tripulantes. E o que é importante é que para cada passageiro ou para cada tripulante você tem 4 atributos. A classe, né, que é no caso a classe de passageiro, primeira classe, segunda classe, terceira classe, e se é tripulação ou não. Além do gênero, né, da idade e se sobreviveu ou não ao naufrágio. Como nós tínhamos visto antes, é preciso definir as variáveis que são contínuas, que são categóricas, no caso aqui todas são categóricas, e qual é a variável target, no caso se sobrevive ou não. E as variáveis preditoras, todas também vão ser categóricas, que vai ser a classe, a idade e o gênero. Então a ideia é construir um modelo de predição de sobrevivência com base naquelas 3 variáveis mencionadas. Estatística tem uma série de funcionalidades, transformação de dados, conforme vocês estão vendo aí, limpeza, filtragem de dados, aí vocês têm também a parte de amostragem, que está na segunda coluna, né? Vários tipos de amostragem. Voltando aí na questão da transformação dos dados, você pode fazer ordenações, ranqueamentos, eliminar variáveis ou registros. Você tem a parte estatística, né? Básica de estatística, estatística descritiva, testes T, matriz de correlação, todos aqueles cálculos típicos, né, de estatística. Você tem muitos gráficos, né, desde os gráficos tradicionais, histogramas, dispersogramas, e vocês têm os modelos aqui de previsão, né, de regressão multivariada, onde você tem modelos de regressão linear, modelos de árvores de classificação, modelos baseados em redes neurais. E nós vamos usar o modelo de árvore de classificação, né, ou árvore de regressão, o modelo CART. Antes, um detalhe: na etapa de construção do modelo, os dados são divididos em dados de treinamento e dados de validação ou de teste. O modelo é construído com base nos dados de treinamento e depois ele é validado para um outro conjunto de dados. Normalmente a gente usa 30% para os dados de validação e 70% para os dados de treinamento, né, para os dados de construção do modelo. Esse percentual pode variar, não é uma regra. Aí vocês veem, né, no campo de trabalho, né, do estatística, a separação entre os dados de treinamento e validação. E a gente aí está escolhendo, selecionando o modelo de árvore de regressão, o CART. Aí são alguns parâmetros que você tem que estabelecer para poder rodar o CART. O CART foi rodado e o resultado já está naquele terceiro campo, né, que é de análise de dados, modelagem, classificação. Aí há uma primeira visão da árvore que foi construída com base no CART. A gente já vai detalhar. Aqui você já tem o detalhamento dos nós. Ali acima, o primeiro nó, onde você tem o retângulo preto representa passageiros desaparecidos, o rosa, passageiros sobreviventes. A primeira variável
que a gente vai usar para fazer a classificação é o gênero. Ela é a que tem maior poder preditivo em relação às outras. Então, por exemplo, aqui a gente está detalhando uma parte da árvore, homens. Então é claro que homens teve uma grande proporção de ausentes, né, de desaparecidos, que no caso são mortos. Depois vem a idade. Aí você tem crianças e adultos. Crianças você teve mais ou menos equiparado, crianças masculinas, né? E aí a variável que vem em seguida é classe. Depois você tem, em relação à idade, né, criança e adulto. Adulto teve mais mortos, né, que crianças. E depois vem classe. Então, dessa maneira, você vai construindo as regras de classificação para a previsão de sobrevivência ou não. Depois a gente fez o teste do modelo. Essa aí é uma visualização da matriz, uma visualização gráfica da matriz de confusão. Num eixo você tem o que foi predito, no outro eixo o que aconteceu. A diagonal corresponde ao acerto, né? Acerto de faltantes e acerto de sobreviventes. E a diagonal secundária são as falhas. Depois que você ajusta o modelo, se você entra com casos novos, você pode prever o que vai acontecer. Então, nesse caso aí, você não sabe se vai sobreviver ou não. Usando o modelo, você prevê as 4 situações. Primeira classe adulto, homem, vai morrer. Primeira classe criança. Nessa segunda fase da mineração de dados, nós vamos fazer mineração de textos, que é menos conhecido. A gente vai trabalhar com palavras. Como está ali dito, nós vamos transformar textos em dados quantitativos. Podem ser analisadas palavras, agrupamentos de palavras ou mesmo documentos entre si, através de suas similaridades. O objetivo na fase inicial é transformar textos em números, que podem então ser incorporados em outras análises, tais como a classificação. Algumas aplicações típicas para mineração de textos: análise de questões em questionários, processamento de mensagens, busca de referências. Ela é mais apropriada para um grande número de textos de tamanho médio ou pequeno. Quais são as etapas? Entrada dos textos, pré-processamento, cálculo de frequências, indexação, visualização e classificação. Aí, por exemplo, é um texto desse tipo de spam que a gente recebe, né, de propaganda, de cursos. Então, esse texto é o dado para a mineração de textos. Aqui é o exemplo de um outro texto, né, uma propaganda de uma agência de turismo. Então, como é que a gente vai fazer o processamento, né, desse tipo de dado, né? Aqui um outro texto, também de cursos, né, curso de segurança. Bem tipicamente o tipo de spam que a gente recebe. Então, cada um daqueles textos, ele é um arquivo e é uma linha, né, digamos assim, no nosso programa de mineração de textos. E ele vai sofrer um pré-processamento. Palavras e números vão ser excluídos, manutenção ou exclusão de palavras baseadas numa lista. Por exemplo, a gente pode estabelecer um tamanho mínimo de palavra, número máximo, quais são os caracteres. Então, lista de inclusão, lista de exclusão, artigos, preposições, né, verbos. Multipalavras a gente tem que incluir. Sinônimos é como se fosse a mesma coisa. Antônimos também. Identificação de radicais. Então, com base nisso, vai ser filtrado aquele texto e depois calcular as frequências. Estão em vários tipos de frequências. Então a gente fez aqui nesse caso frequência binária, se tem a palavra ou se não tem. Então em cada um dos 8 textos
foi feito um levantamento dessas 8 palavras, se elas estavam presentes ou não no texto. Com base nisso, a gente vai fazer uma decomposição em valores singulares, né, e determinar quais são as palavras que têm mais importância, né, naqueles textos. E isso vai servir para você fazer o agrupamento de textos por esse conjunto de palavras mais importantes, né? Então foi feito esse levantamento e, na verdade, aquele grupo de textos, eram 8 textos, nós só mostramos 3, vão ser agrupados em 2 textos, em 2 grupos, né? Um grupo que foi identificado como venda, como comercial, né? Que são o 1, o 6 e o 7, e o outro grupo, né? Que são os outros textos como não comercial, porque estaria com menos propaganda aparente.